Graça e paz. Que bom ter você aqui no nosso canal. Semana após semana nós estamos aí estudando o livro de Salmos, capítulo a capítulo, dando destaque em alguns trechos, porque o nosso vídeo aqui é curto e eu quero que você me acompanhe nesse momento. Você pode nos ajudar, nos apoiar, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando isso com outras pessoas e assim fazendo com que a mensagem do Evangelho chegue a mais e mais pessoas. Tá bom? Hoje o nosso objetivo é estudar o Salmo 22, ou nos concentrar em entender o Salmo 22. A ideia aqui não é esgotar as informações dos Salmos, mas fornecer para você uma ferramenta de análise desses Salmos. Como você olhar para esse Salmo e entender as verdades que estão ali deixadas por Deus para o seu povo. Então eu parto do seguinte princípio. Eu quero ler com vocês, depois eu vou fazer uma explicação primeira, depois nós vamos ler alguns versículos ou alguns versos, mas eu quero falar primeiro da estrutura do livro dos Salmos nesse capítulo 22. O que nesse capítulo 22 me salta aos olhos, me chama mais atenção? Quando eu leio esse Salmo, logo ali dos versículos 1 a 6, me chama a atenção que ali está escrito a dor do aflito. E para mim esse Salmo é um Salmo extremamente messiânico. Quando eu leio esse texto, há vários elementos nos Salmos que apontam para o Messias, para o sofrimento do Cordeiro de Deus, que aponta para Cristo. E eu creio que isso é a visão geral do Salmo 22. A dor do aflito e a segunda parte, que vai ali do versículo 7 ao versículo 26, vai ser mais específica sobre o sacrifício do Cordeiro e a dor do Cordeiro em ser ofertado como um sacrifício em substituição pelo seu povo. Você consegue ver ali vários elementos que apontam para a crucificação. Você pode ler do verso 1 ao verso 26 e você vai entender o que eu estou dizendo. Pontue ali versículos que vão claramente estar dizendo sobre Cristo, sobre o seu sofrimento. Por exemplo, o versículo de número 18, né? Quando diz assim: repartem entre si as suas vestes, sobre a minha túnica deitam sorte. Quer dizer, aqui não está falando de mim e de você. Aqui não está falando de Davi. Aqui está falando de Jesus, do Cordeiro. Então aqui é o anúncio da obra que o Cordeiro iria executar na sua encarnação, ao viver nessa terra de forma perfeita, para cumprir a missão que lhe foi designada e aquela que ele assume diante do Pai, de dar a sua vida em resgate das suas ovelhas. Então eu creio que esse salmo precisa ser olhado na perspectiva do Redentor, na perspectiva do sacrifício do Cordeiro. Eu creio que ler esses versículos de 1 a 26 vão te ajudar a entender o sofrimento do Cordeiro. Isso é algo que pouco a gente fala por causa da nossa teologia contemporânea. Nós preferimos os hinos de vitória, nós preferimos os hinos de triunfo. Nós não gastamos muito tempo falando de dor e sofrimento. Parece não ser tão atrativo, apesar de ser muito real, né? Nós poderíamos falar da dor do Cordeiro, do sofrimento do Cordeiro e do chamado dos crentes para uma vida de entrega, de renúncia e de sofrimento por causa do Evangelho. Mas isso não dá ibope, não é verdade? Isso não dá repercussão, isso não dá compartilhamento, isso não dá likes, isso não dá mídia. O que dá mídia? O que dá mídia é falar de triunfo. O que dá mídia é falar de vitória, de prosperidade, de uma venda barata de um evangelho que custou muito caro. E esse salmo então nos mostra, do versículo 1 ao versículo 26, que não é bem assim. Mas onde eu quero gastar mais foco nesse momento? É falar do versículo 27 ao versículo 31. E esses eu quero ler com você. Vamos lá? Do versículo 27, o Salmo começa dizendo assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir a anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele que o fez.
Lembre-se, num dos vídeos que nós respondemos perguntas, eu disse como nós devemos ler o livro de Salmos. O vídeo foi postado hoje, você pode entrar no canal e procurar episódio 5, o card está aqui em cima. Você pode clicar nesse card e você será direcionado para esse vídeo. Então eu dei ali 3 dicas. E olha como isso se aplica aqui. Se você não viu, volte lá e veja aquele vídeo, para depois você voltar aqui e continuar com isso. A ideia é a seguinte desse salmo. Em primeiro lugar, há uma promessa da obra do Cordeiro, porque ele se ofereceu. A vitória dele foi objetiva. Ele pagou o preço do resgate de suas ovelhas. Isso não é subjetivo, tudo foi consumado. Toda a obra da salvação foi efetivamente paga pelo sacrifício desse Cordeiro. E aí, quando eu olho para os versículos 27 a 31, eu tenho aí a primeira perspectiva da vitória e do triunfo do Cordeiro, que é a conversão dos perdidos. Veja, por que pregamos o que pregamos, por que anunciamos o que anunciamos? É porque cremos que diante daqueles que estamos expondo as verdades do Evangelho, Deus tem os seus. Deus há de chamar os seus pela mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho não pode negar o sofrimento do Cordeiro, por isso que o sofrimento ocupa muito mais espaço nesse salmo do que o resultado da obra do Cordeiro. Tamanha a importância que temos de falar sobre Cristo. Ele é o centro da evangelização, não é o homem, não é a satisfação pessoal, não é a perspectiva de vitória, triunfo e prosperidade. Mas a ideia é de que tudo se completa no Cordeiro e que os nossos olhos têm que se voltar para a obra dele, para o sacrifício que ele fez, para tudo aquilo que ele ofertou, para uma compreensão correta da doutrina bíblica do sacrifício de Cristo. Segundo lugar, esses versículos que acabamos de ler apontam para o governo do Cordeiro. A ideia é, após se sacrificar e se oferecer ao Pai pelo seu povo, por justificar o seu povo, por alcançar os eleitos de Deus, ele tem sobre si, sobre os seus ombros, o governo das nações. Aqui o que as Escrituras estão dizendo é o governo do Cordeiro. Essa é a forma mais sintética que eu posso dizer isso. Ele está como um governo soberano sobre tudo e todos, ele tem o domínio em suas mãos. Esse governo do Cordeiro acompanha o avanço da igreja. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É porque ela está sendo guiada debaixo desse reinado de Cristo. E esse reinado há de se estabelecer definitivamente na sua segunda vinda. Mas já começamos a ver a perspectiva do governo do Cordeiro. Ele é o centro. Ele ocupa a primazia. Terceiro elemento que eu gosto de destacar nesses versículos é a glória. A glória do penoso trabalho que ele ofereceu. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Cordeiro. Nós não podemos negar como cristãos de render glória devida ao Senhor. Sabe quando nós proclamamos o Evangelho e nós vamos àqueles que ainda não conhecem a mensagem da salvação e por graça e misericórdia Deus traz aquele que ouviu a mensagem quebrantado, com o coração convertido e ele começa a viver uma vida diária para o Senhor, conhecendo o Evangelho genuinamente, ainda que no início da sua fé cristã, ainda que tomando ali no início leite espiritual, você começa a ver elementos na vida dessa pessoa que o identifica com Cristo, que o identifica como um genuíno cristão, como alguém que passou por uma transformação de mente e que tem colocado os seus olhos no Redentor, no Cordeiro de Deus. Essa é uma forma de, individualmente, esse novo convertido atribuir a glória ao Cordeiro. Como que nós fazemos isso coletivamente? Nós fazemos isso coletivamente quando nós anunciamos a sua mensagem, quando nós fazemos o nosso culto de proclamação pública do governo do Cordeiro.
Todas as vezes que nos reunimos para cultuarmos a Deus, nós nos reunimos para dizer, existe um rei e ele se assenta no trono soberanamente, e ninguém pode destituí-lo desse cargo que ele ocupa, dessa função que ele ocupa. O seu reino é eterno e nós somos os proclamadores desse reino. Outra observação que eu traria nesse texto ainda é a ideia de que esses servos do reino servem ao rei, proclamando de geração em geração tudo aquilo que foi feito. Eu creio que nós precisamos ser mais intencionais nisso. Você não acha? Se você acha, diz aí, escreve aí embaixo. Eu acho que nós precisamos ser mais intencionais. Nós precisamos ser mais intencionais em proclamar as verdades de Deus às futuras gerações. Muitos dos nossos filhos estão perdidos dentro de casa, porque não ouvem dos seus pais o Evangelho. Não ouvem nas suas casas, nas suas famílias, a mensagem da salvação. Eles são filhos de crentes, que é sonegado para eles o direito de conhecer as Escrituras. Pais pouco intencionais na evangelização dos seus filhos e preocupados com a evangelização das nações. Faça uma coisa sem se esquecer da outra. Você precisa sim se preocupar com a evangelização das nações, mas você precisa cumprir o seu ministério como pai, como sacerdote do lar, como marido, proclamando as verdades de Deus dentro da sua casa e levando a sua casa a render glórias e graças ao Senhor e trabalhando no coração dos seus filhos para que eles entendam o Evangelho. E por último, o aspecto da evangelização dos povos. Começa em casa, mas atinge as nações. Começa em casa, mas atinge o outro lado do oceano. Começa em casa, mas passa da casa, do ambiente interno e privado, para fora de casa, para o ambiente público. Irmãos, nós precisamos ser mais intencionais na nossa força missionária, no nosso suporte missionário, no sustento daqueles que estão aí se preparando para ser enviados aos campos missionários. Nós temos falta de obreiro, nós temos recursos escassos, mas nós servimos a um Deus grande, que pode, utilizando o seu povo, levantar mais obreiros para a seara e mobilizando o seu povo, trazer mais recursos para a evangelização das nações. Apoie um trabalho missionário. Comece em casa, chamando a sua família para apoiar um trabalho missionário. Convide o seu lar para, junto com você, dar suporte, acompanhar um projeto, se alegrar com as vitórias daquele projeto. Não se trata só de enviar recursos, trata-se de um envolvimento total com o projeto. Um plantio de igreja, a evangelização dos não alcançados, o apoio aos necessitados, tudo aquilo que está sendo feito do outro lado do mundo. Eu preciso abrir os olhos da minha família para entender. Nós estamos aqui, evangelizamos ao nosso redor, mas ao mesmo tempo estamos envolvendo com o que Deus está fazendo do outro lado do oceano. Eu creio que isso é a parte que eu precisava falar com vocês hoje. Quero pedir que você medite nisso, que faça desse vídeo talvez aí para ser ouvido 2 ou 3 vezes. Anote essas verdades, coloque, estampe na geladeira da sua casa, no seu guarda-roupa, onde você quiser. Torne esses elementos públicos aos seus olhos e coloque assim: Deus, como eu cumprirei cada um desses passos? São 6 passos. São 6 princípios. Deus, como eu vou vivenciar tudo isso na minha vida, com a minha família, com a minha igreja, no meu grupo de convívio? Tudo isso para a glória do Cordeiro. Meu desejo é que Deus te abençoe, para que você possa entender essa mensagem e colocá-la em prática. Um abraço meu, da minha família. Nossos contatos e redes sociais estão à disposição de vocês. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você terá acesso a como ter contato conosco. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aqui no comentário do vídeo. Nos ajude nesse processo de alcançarmos aí mais e mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.